Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, 14 de outubro. Num 14 de outubro, em 1983, a rainha Elizabeth II me entregava a ordem do Império Britânico no grau de oficial honorário. A mesma que ela deu para os Beatles, com a diferença que eles são britânicos, eu não, né? Eles podem usar o OBE depois do nome. Num documento assinado pela rainha e pelo marido dela, o príncipe Philip. Foi pela cobertura da guerra. A guerra foi em abril de 82. No ano seguinte, eu era consultado para saber se aceitaria. Claro que aceitei, né? Porque a rainha não poderia receber um não. E em 1976, entrava a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, a escritora Raquel de Queiroz, brilhante. E ela ainda teve a bondade de prefaciar esse meu livro, Raquel de Queiroz. E eu queria registrar uma grande perda do jornalismo brasileiro. Luiz Resena, ou Luiz Resena Grassi. Morreu hoje com 73 anos. O Resena se formou na Universidade de Santa Maria, gaúcho, veio para Brasília. Ele foi para Moscou trabalhar na agência TASS, do tempo de União Soviética, foi correspondente em Paris, em Lisboa, na Cidade do México, trabalhou em O Globo, Gazeta Mercantil, Jornal de Brasília, Correio Brasilense, EBN. Um texto brilhante, sabia escrever. E um temperamento simpaticíssimo e um conjunto de princípios de caráter brilhante também. Minha homenagem ao Luiz Resena. Lembrem-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, pelo menos aquela enxurrada de inversões do devido processo legal. Hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mandou dizer para o Lindbergh Farias e para Talíria Petroni, do PSOL, o Lindbergh é líder do PT, que eles não têm poder de pedir prisão de Eduardo Bolsonaro, não têm legitimidade, que eles não estão habilitados para isso. O Eduardo Bolsonaro, deputado, né, já tem um processo lá que o relator mandou para o arquivo, mas parece que houve um pedido de vistas, ainda está rolando. Mas o Eduardo está nos Estados Unidos e muito próximo do Paulo Figueiredo, que está numa denúncia de Paulo Gonet. Vejam só, a denúncia estava Jair Bolsonaro também. E Jair Bolsonaro está preso porque estava nesse inquérito. Só que o Paulo Gonet não teve como enquadrar Bolsonaro, mas está denunciando Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E o relator, para variar, é sempre Moraes. Moraes teria poder de pedir prisão preventiva dos dois. Vai ter que mandar uma carta precatória não vai poder prender direto, né? Vai ter que mandar via Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Departamento de Justiça lá, Departamento de Estado, se fizer isso. Mas é muito interessante imaginar que os dois tivessem poder de coagir
o governo dos Estados Unidos a ameaçar o Supremo para libertar Bolsonaro, para não condenar Bolsonaro. É isso que está em jogo. Bom, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal criou um grupo solidário com 2 deputados russos, a deputada Valentina Ivanovna e o deputado Volodin, que são apoiadores de Putin, porque eles foram sancionados com a lei Magnitsky, porque eram 2 que estavam apoiando e estimulando a invasão da Ucrânia. A lei Magnitsky se baseia num perseguido político na Rússia e ela pretende ser aplicada contra qualquer pessoa do mundo, qualquer autoridade que abuse dos direitos humanos. O interessante é que não apenas os Estados Unidos sancionaram, mas a Nova Zelândia, a Bélgica, a Austrália e o Reino Unido sancionaram esses 2. Teve só 2 votos contra. Da presidente da comissão, a ex-ministra Tereza Cristina, e do senador pelo Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão. Foram os 2 que votaram contra. O astronauta é da comissão, ele se tornou astronauta numa nave russa e votou a favor da criação desse grupo de apoio aos deputados apoiadores de Putin. Só para a gente lembrar, né? Lula também foi lá nos 80 anos da vitória, que é comemorado um dia depois do 8 de maio, lá no Kremlin, para assistir ao desfile. E esqueceu dos soldados brasileiros que morreram no fronte italiano, lutando contra os alemães, e estão no memorial lá na Praia do Flamengo. Esqueceu daqui, ele que é o comandante supremo das Forças Armadas, mas foi lá. Putin não poderia vir ao Brasil, só para a gente lembrar, ele está procurado pelo Tribunal Penal Internacional, onde foi condenado pelo sequestro de 19 mil crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia e passaram lá por uma lavagem cerebral e muitas adotadas por famílias russas. Nós dependemos, só para lembrar, do diesel russo. E eu lembro que Bolsonaro foi lá, sim, falou com o Zelensky na Ucrânia, depois conversou com Putin, né, pelo interesse brasileiro dos fertilizantes e do diesel também, que a gente depende. Falando nisso, né, eu citei aqui poder militar. A gente fala em poder militar aqui no Brasil. Como vocês sabem, o poder de um país, o poder nacional, é composto do poder econômico, o poder social, né, e o poder militar, que é o poder de dissuasão. Nós tivemos essa Operação Atlas, lá em Roraima, uma espécie de dissuasão para tirar ideias malucas de Maduro, que anexou uma parte da Guiana, Essequibo, território de Essequibo, e para entrar lá ele talvez tivesse que passar, seria topograficamente mais fácil passar pelo território brasileiro, Roraima. E a Operação Atlas foi lá para mostrar que não faça isso. Só que eu comentei aqui no dia que pode ser uma operação de pirro. Se tiver mais uma dessas, pode faltar combustível. Esse esvaziamento do poder militar brasileiro vem desde o governo Fernando Henrique, que continuou com governos petistas. Falta modernização, falta equipamento, e com isso falta estímulo para os militares. Até
para os jovens que sentem a vocação, mas estão desestimulados. A Força Aérea, infelizmente, tem muitos casos de pilotos que foram formados, e olha, uma formação custosa, né? E que foram para a iniciativa privada, por falta de estímulo. Eu estou falando nisso aqui porque a Avibras está numa situação terrível e é uma grande empresa, indústria de defesa. Lembram-se do que aconteceu com a Engesa, né? Que produziu aquele maravilhoso blindado Osório. Eu vi um exemplar lá na Centro de Treinamento de Blindados em Santa Maria. Era um blindado que estava par a par com a ponta da época. Não conseguiu um negócio lá com Irã, Iraque. E aqui faltou compras do próprio Exército Brasileiro. Faltou a verba. Ou seja, falta o estímulo para ter uma boa indústria de exportação e de fornecimento, que significa autonomia em caso de guerra, autonomia em caso de uma agressão, necessidade do poder dissuasório, a projeção do poder militar. Como é que o Trump chega lá e impõe a paz? Porque tem poder bélico. Agora mesmo ele disse que o Hamas, se não entregar as armas, ele vai lá tirar. E deve imaginar como, ele disse, né? Eu disse aqui que eu estava cético por falta de vontade do Hamas, né? O Hamas vai querer esconder as armas, né? Mas falando nisso, um vereador de Belo Horizonte postou o seguinte nas redes sociais: quem acabou com a guerra em Gaza chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Trump ajudou a financiar a guerra. Lula fez acordo pela paz. Obrigado, Lula. O nome do vereador é Pedro Rousseff.